Olá, graça e paz. Nós estamos dando início para mais uma semana sentados à mesa com Jesus, nos alimentando da Sua palavra. Você conhece o seu propósito? Você sabe o que é ter um propósito? Você tem um propósito? Estou te perguntando isso porque muitas vezes nós nos perguntamos qual é o propósito das nossas vidas. Qual é o grande projeto que Deus tem para nós? Ou quais são os nossos sonhos? O que eu vou fazer de relevante nessa vida para abençoar a vida de outras pessoas, para me tornar alguém relevante no meio da sociedade? Enfim, muitas vezes nós estamos em busca de um propósito. Muitas vezes nós estamos tentando entender o nosso propósito. E às vezes a gente faz isso na medida que nós vamos vivendo, na medida que nós vamos caminhando. E eu queria compartilhar com vocês um texto que está lá na palavra de Deus, no livro de Esther, no capítulo 4, versículo 14, na segunda parte desse versículo, diz assim: quem sabe se não foi para um momento como este, ou seja, se não foi para este propósito, que você chegou à posição de rainha. Só para a gente entender o contexto, Esther é uma figura da Bíblia que me chama muito a atenção. Ela era uma órfã que foi criada pelo seu tio Mardoqueu e, portanto, viveu uma vida não tão fácil, uma vida um pouco mais difícil, se não financeiramente difícil, porque era órfã, não tinha mais os pais e vivia então com um tio. E essa menina, nessa condição de órfã, essa moça nessa condição de órfã, ela conseguiu chegar à posição de rainha. Deus tinha um propósito para a vida de Esther. E aí o que acontece nesse processo é que ela se candidata a ser rainha, então ela passa por um tempo de preparo, no qual ela é ensinada nos ofícios do palácio, ela é ensinada como ser rainha, ela é embelezada, ela passa um ano nesse processo que fazia parte da cultura da época, fazia parte do ritual daquele palácio. Ela passa um ano se preparando e então ela é colocada como rainha. De órfã, ela passa a oportunidade, o privilégio, a uma posição privilegiada de rainha dentro de um palácio. Só que em determinado momento da história de Esther, há um levante de alguém dentro do reino, Amã, que deseja a morte do povo judeu, que deseja a morte do povo de Esther, por causa de uma inveja que ele tinha, de uma situação difícil que ele tinha com Mardoqueu, o tio de Esther. Então Mardoqueu se aproxima de Esther e diz para ela: Esther, a mãe está planejando nos matar e já tem um decreto do rei autorizando isso. Você precisa fazer algo. Esther, num primeiro momento, tem medo, mas ela é levada por essa fala de Mardoqueu quando diz para ela: quem sabe se não foi para um momento como este que você foi colocada nessa posição, Esther, como rainha. Então, com essa motivação, com essa palavra de Mardoqueu que traz ela para o centro do propósito de Deus, ela então percebe que o propósito maior de Deus não era simplesmente torná-la uma rainha, mas colocando ela nessa posição de privilégio que abençoa a vida de Esther, ela pudesse também abençoar a vida do povo judeu, trazendo salvação e livramento para eles. E a história nos conta que Esther então convocou um jejum e oração de 3 dias, todo o povo, todos os animais, todo mundo entrou nesse processo de oração e jejum, porque ela precisava se preparar espiritualmente para o cumprimento desse propósito. Então Esther se coloca diante do rei, Esther vai de maneira ousada, e foi a oração e a intercessão que fizeram com que ela fosse ousada nesse momento. Ela vai diante do rei, o rei estende o cetro que mostra o favor que ele estava dando a Esther, que ele estava aceitando ela na presença dele. Ela então faz todo um planejamento e, por fim, ela consegue com que o povo judeu não fosse morto, o povo dela fosse salvo. Isso para encurtar a história, só para a gente entender o contexto. Muitas vezes nós estamos como Esther, nós estamos nos preparando, estamos nos planejando, às vezes isso se traduz no nosso dia a dia, nas nossas atividades diárias, no planejamento de um curso, o planejamento de um sonho, de uma viagem, da compra de um carro, ou planejamento de um trabalho
quem sabe voluntário, para que se possa ajudar outras pessoas. Enfim, muitas vezes nós nos preparamos e nos planejamos para o cumprimento de um propósito. E não sei se nós temos clareza de todo o propósito de Deus para nós, mas o preparo é importante. Envolve toda a parte de capacitação, de habilidade, de esforço, de investimento que nós podemos fazer para o cumprimento desse propósito. Então, se você tem um sonho, se você tem um propósito no seu coração, se você tem um projeto, prepare-se. Faça como Esther, passou um ano se preparando, se embelezando e aprendendo como ser rainha. Faça como ela, prepare-se. Busque a capacitação necessária, a habilitação necessária para fazer o que você precisa fazer, aquilo que você entende como propósito para a sua vida. Mas também faça como Esther e busque ao Senhor em oração, intercessão e jejum. Busque a face de Deus para entender qual o propósito maior de Deus para a sua vida. O que Deus deseja fazer com você? Talvez não seja aquilo que na sua cabeça você sonhou e planejou. Talvez seja algo muito maior. Talvez seja algo que vai além, que alcance não só a sua vida e beneficie você e aqueles que estão próximos de você, mas talvez beneficie muitas outras pessoas ao seu redor. Então, o convite da palavra do Senhor para nós nesse dia, nessa semana, é que possamos olhar para o Senhor, que possamos buscá-lo em oração, em adoração, intercessão, em leitura da palavra, em jejum, para entender o propósito de Deus para nós, aquilo que Deus tem para nós. Nós podemos e devemos nos planejar, projetar e nos preparar para o cumprimento do propósito que está no nosso coração. Nós mais precisamos entender qual o propósito maior de Deus para nós. Isso vem através da oração, da intercessão e da comunhão com Deus. Que possamos buscar isso no Senhor. Você sabe qual é o seu propósito? Busque nele. Ele vai te contar qual é o seu propósito. Ele vai te dar direção. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, quero colocar diante do Senhor a minha vida e a vida de cada um de nós que estamos aqui. Que o Senhor possa nos abençoar, revelando para nós o teu propósito, nos ensinando a preparar, a planejar e a buscar em Ti a vontade do Senhor para nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Uma semana abençoada no Senhor. Nos vemos